antagonista faz referência que tem fontes no próprio seio petista, sem trocadilho nenhum aqui, que dá conta que o Lulão quer transformar ainda mais o Brasil numa coisa de alcova, numa coisa de quarto, numa coisa doméstica, numa coisa de sofá. Para não dizer uma coisa de cama, talvez daquela bela cama que o casal comprou. Pois é, o antagonista traz informações aí na data de hoje que o Lula já batera o martelo, e não foi hoje, nem foi anteontem, já decidiu um pouco antes, que a sua preferida para sucedê-lo nesta trama, não, na presidência, é a sua cônjuge, como diria Sérgio Moro, a sua cônjuge, a Janja da Silva. E, portanto, estaria aí preterindo toda uma turma que estaria de olho na calniça ou na viúva. A viúva entendido como uma coisa pública, as tetas públicas. Diz que o Janjo, o Lula, Haddad, nem pensar. Gleisi Hoffmann, nem pensar. Segundo estas contas, o Chuchu também não treparia na cerca. O Alckmin Chuchu. O Dinão e tudo mais. Veja, aí vocês poderiam ficar espantados. Mas como lá? Como poderia ser, como pode ser? Porque tem tanta gente que quereria suceder o Lula neste regime que estamos vivendo, neste governo que estamos vivendo, governo duro, que não gosta que as pessoas se expressem, que as pessoas se reúnam nas ruas. É um governo que se dá muito bem com os veículos de comunicação pagos a peso de ouro. Então sempre está ali jogando narrativas. Naquele dia aconteceu aquilo e foi isso mesmo. Naquele outro dia aconteceu aquilo. Às vezes bem diferente do que aconteceu na verdade. Mas o que vale é o que dá na Globo. O que vale é o que dá na Globo. O que a Globo diz que aconteceu, aconteceu. Mas a Globo custa caro. Em 2023... a Globo, sozinha, recebeu mais dinheiro do governo Lula do que todas as outras TVs juntas. Vá até o Google, vocês verão que é verdade o que estou dizendo. Foi amplamente noticiado. O Lula prefere a Janja. Por que o Lula preferiria a Janja? Estaria construindo a Janja como alternativa para sucedê-lo na frente, na presidência do regime. E por que é que, por exemplo, o foco, o núcleo do poder nacional, que hoje é o STF, aceitaria a Janja? Por que é que Flávio Dini aceitaria a Janja? Por que é que Geraldo Alckmin Chuchu aceitaria a Janja? Porque talvez seja mais um período de transição do regime. E eles precisariam ainda assim de uma outra fantoche. Porque o seu marido, quem tem dúvida de que Lula é um fantoche? Você aí, a não ser se você for um apaixonado, um fanático pelo PT, alguém muito apaixonado por Lulex, você acha que o Lula de fato manda no país, governa no país? Lula é como a Dilma no Banco dos BRICS. Precisa de um personagem ali para se transvestir de presidente do Banco dos BRICS, a Dilma. E aqui é o Lula. Não manda em nada. Nós sabemos quem manda no país. Então, não é difícil entender que ainda nesse período de transição do regime, ainda sem se assumir completamente, para o momento em que assumirá completamente enquanto regime que é, regime de exceção que é, talvez seja mais uma jogada unânime e aceita por todos os amigos que estão no poder. A Janja. E mais um pá, 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 pá. E mais um sadismo para com a nação. Veja que já antevendo estas jogadas, o jornal francês Le Monde, coisa aí de uns 2 meses e meio, estampou na primeira página: hoje, realmente, quem é a vice-presidente do Brasil é a senhora Janja da Silva, esposa do presidente, que o sucederá na presidência da República. Já dizia o Le Monde 2 meses antes. Dizem que o sujeito que escreveu essa matéria no Le Monde é um brasileiro muito chegado da Janja.
O Lula já admitiu também que a Janja é uma agente política e que ela já era agente política antes de conhecerem-se. Eu dizia para vocês que esse agente política tem um quê de agente infiltrada. De maneira já totalmente sem papas nas línguas, ele assume para todos os cantos que Janja foi quem decidiu que ele, Lula, não decretaria a garantia da Lei e Ordem, a GLO, no 8 de janeiro de 2023, porque ela não queria milico com poder no país. Então vejam, como dizia José Sarney, brasileiros e brasileiras, habemos futura nova presidenta. Depois de a Dilma, agora a Janja. O que significa que os que verdadeiramente mandam no país estão se preparando para ficar mandando no país dessa forma despótica por muito tempo. Inscrevam-se neste canal, ativem o sininho, certifiquem-se se vocês anteriormente já inscritos, continuam inscritos. O like é muito importante, que é a forma da plataforma entender que este conteúdo tem alguma relevância informacional e levá-los para mais pessoas. Além disso, não esqueçam, o compartilhamento com os grupos de vocês é muito importante.